Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus sejam com vocês. Que bênção a gente chegou aqui. E sabe que tecnologia tem isso, né? Pastor Jonathan, tecnologia tem isso, né? Por mais que você saiba um pouquinho dela e de vez em quando prega peça em você. Quando funciona, é maravilhoso. Esse tempo. Algumas pessoas estão chegando aí na sala, eu vou fazer uma comunicação com eles aqui, que podem entrar, que está tudo aberto agora, a sala, para que todos participem. Pastor Jonathan, está uma bênção esse mês de evangelismo global, hein? Não, vamos batendo uma bola junto. Você faz pergunta e nós vamos falando, Sim, fica mais fácil, pode está ser? bem, está ótimo. Tá bonito esse negócio atrás de você aí, ó. Então, rapaz, eu disse, tem que ter um fundo aqui, não é? Tem uma parte da biblioteca que está aqui, eu estou no escritório aqui. Legal. A gente tem um trabalho de marketing, né? E aí eu vim para o escritório, porque lá em casa está cheio de neto, e você sabe como é que é criança. Aí eles querem participar da live também. Sim. Você está em Brasília? Estamos numa cidade Do lado, metropolitana, né? próximo de Brasília, aqui a 40 quilômetros. Da divisa fica, na realidade, uns 10 quilômetros, né? Mas tem umas boas cidades aqui no entorno de Brasília, que dá mais de 2 milhões de habitantes, todas as cidades metropolitanas. A cidade ocidental, ela Aham. tem 110 mil habitantes, aproximadamente. A gente está fazendo um trabalho com as igrejas, todas as igrejas. Inclusive, eu adicionei o líder das igrejas aliançadas, Coisa boa. que eles estão envolvidos com a evangelização da cidade. Então, nós temos na cidade ocidental mais de 300 denominações, acredite. Uau, uau. É umas igrejas bem próximas da outra. Tem setor de igreja, pastor. Ah, Setor de igreja. Tem uma área que tem a igreja católica, presbiteriana, adventista, Casa da Bênção, Igreja de Deus, é Primeira uma do lado da Igreja outra. Batista. Exato, não, fica colado praticamente. Ah, Então, cada um é. faz os seus cultos, não tem problema nenhum, todo mundo tem uma visão de reino. E aí o cristão um dia quer ir na presbiteriana vai, um dia quer ir na batista vai, está do lado e ele escolhe. Sim, é bom quando os católicos vão todo mundo para as igrejas evangélicas. Tá certo, tá certo. Ai, ai. E a gente vai aprendendo, porque com esse povo, a unidade das igrejas, elas se envolvendo nesse contexto, eles não sabiam muito acerca do movimento global. Então, Aham. nós tivemos a oportunidade de ter um encontro com os pastores das igrejas aliançadas, e eu fiz a apresentação desse movimento acontecendo no Brasil, no mundo. E o que nós vamos ver na realidade hoje é um relato do que está acontecendo no mundo, no Brasil e aqui na América Latina, o que a Igreja de Deus é uma grande parceira do movimento, e também outras igrejas, denominações como a Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, as Missões, Jocum, Antioquia, não é? Estão todas envolvidas nesse contexto. Isso agrada muito a gente saber de todo esse Então, movimento que está acontecendo. Antes da é, gente começar, meu querido pastor, a gente está recebendo algumas pessoas que estão chegando e, claro, já está sendo gravado. Depois isso aqui vai ser editado, multiplicado, vai colocar no canal do Discipulado Integral para que a gente multiplique isso para outras lideranças, para outros pastores excelente. que não tiveram a oportunidade de ver, né? Porque alguns têm programações nesse dia, na quinta-feira, algumas igrejas estão com suas programações e muitos pastores não participam, mas eles participam assistindo depois, compartilham com seus líderes. A gente tem ouvido testemunhos maravilhosos. A das Coisa igrejas boa. daqui, a comunidade aqui, estão bolando uma estratégia do Dia Global e vão fazer antecipadamente, no dia 22, sabe? Que maravilha, tá ótimo. Vão fazer uma marcha, uma carreata de oração Que lindo, que e lindo. fazer na cidade para ver se alcança toda a cidade com uma carreata nas principais avenidas. Então, no país inteiro estão se mobilizando para fazer essa carreata no dia 22,
às 15 horas. E é muito legal saber que as igrejas estão interagindo com esse movimento, né? E isso está... O meu genro perguntou para mim, o que vai ser a palestra hoje? Eu disse, bem, vai ter o pastor Jonathan é um dos maiores influenciadores. Não, Ele tem... nós somos juntos, meu irmão, é um grupo junto. Ele é filho de um grande missionário, Jonathan Pai, então ele interligando, conectando lideranças de todo o país, de todas essas denominações, e Deus levantou ele com esse propósito, e Amém. nós andamos junto com ele. Nós estamos juntos nesse negócio aí. Sozinho ninguém faz nada, não. Ninguém faz nada. Pastor, nós vamos orar nesse momento, já vamos começar, que o pessoal vai entrando, a gente teve esse atraso de 10 minutinhos claro, algumas pessoas estão recebendo os áudios e já entrando para participar. Bendito Deus, obrigado por esse tempo, seja um tempo de qualidade para todos nós. Te agradecemos pela vida do pastor Jonathan, de todos os pastores, bispos, líderes que estão aqui envolvidos, plantadores de igrejas que estão aprendendo, Senhor, ao longo desse tempo em que participamos mais uma vez juntos, ó Pai, de uma palestra importante. Que essa palestra, que essa conversa, que esse bate-papo hoje possa atrair a atenção dos nossos participantes, que possam interagir, Senhor, conosco, trazendo propostas e ideias, Senhor, daquilo que está acontecendo em sua cidade, aonde eles estão, Senhor, a influência que eles têm na sua comunidade. No nome de Jesus, seja a tua bênção sobre nós nessa noite. Assim te agradecemos e oramos. Amém. 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 Pois é, pastor Jonathan, o senhor, melhor do que o senhor para se apresentar, né? Eu não conseguiria apresentar o senhor, porque nós tivemos a oportunidade de nos conhecer durante esse tempo de pandemia. Antes, eu tive o primeiro contato contigo eu ia fazer uma conferência de missões aqui em Brasília. Fizemos até um multicultural da Igreja de Deus. Nesse tempo, queríamos trazer o pastor Jonathan, o papai, né? Para vir aqui falar, e de repente eu fiz o convite, foi para ti. E aí nós conversando, acabou que a gente batemos um papo, e era justamente para avisar da impossibilidade de não poder vir, de trazê-lo aqui para participar com a gente. Veio a pandemia, isso foi em 2018. Em 2018 nós fizemos o multicultural, trouxemos alguns missionários, o Heraldo, que faz o trabalho com os filtros lá no sertão, trouxemos ele, também o Eliel, que está na divisa com a Bolívia, tratando das tribos indígenas ali, em Rondônia, mais afastado, ele faz um trabalho belíssimo com a missão Renascer, no barco Boas Novas, levando o evangelho para aquelas comunidades indígenas. E, por fim, nós tivemos testemunhos fantásticos. Falamos sobre os 8 povos menos alcançados no Brasil, e era uma expectativa de que ou o senhor ou o seu pai estivesse aqui conosco para a gente poder desfrutar desse momento. Não tivemos a oportunidade. 2019 foi um ano de plantação, foram 176 igrejas plantadas, novas igrejas no Brasil. Nós estávamos em penúltimo lugar na América Latina e fomos para o segundo lugar. Uau! Como igreja plantadora, e isso foi um impacto que todo mundo queria saber como aconteceu. Foi Deus que fez isso, porque Ele é o dono do crescimento, Ele é que mobiliza corações, pessoas, e foi justamente isso que aconteceu ao longo do tempo. Mas veio a pandemia, e aqueles grupos novos começaram a enfrentar situações difíceis. Como é que eu vou me adaptar agora à evangelização, o trabalho pessoal, presencial? Como é que eu vou cuidar dessas pessoas que estão nos povoados, no lugar mais isolado, na periferia, ou mesmo nas grandes metrópoles? Bem, a dificuldade surgiu. E como fazer? E nós tivemos uma série de treinamentos, como manusear as ferramentas digitais, como tratar dessas pessoas, como cuidar delas de maneira digital. De forma que conseguimos
a fazer uma adaptação para alguns grupos, igrejas novas, e assim as igrejas também aprenderam a cuidar da sua membresia usando as ferramentas digitais, usando os grupos, as mídias sociais, transmitindo os cultos, e assim nós já vínhamos, claro, o senhor estava envolvido com as mídias, eu também já estava envolvido com as mídias, então isso facilitou mais no contexto, principalmente as igrejas que a gente podia ensinar a manusear essas ferramentas. Até hoje a gente continua fazendo isso com aqueles que estão mais longe, mais isolados, mais sem as ferramentas digitais, sem muitas vezes saber manusear um Meet, o Zoom ou o WhatsApp para chamar pessoas. O WhatsApp, que é dono do Facebook, fez uma parceria ali, abriu uma sala para 50 pessoas que você pode reunir ali gratuitamente, ficar quanto tempo quiser. E nós criamos as vigílias de oração. Começamos as vigílias, estamos orando pelo mês global, já vínhamos orando numa campanha de mais de 40 dias, estamos orando todas as noites, de meia-noite até 1h, 1h15, nós temos nossas orações. E uma vez por mês nós temos a vigília digital. Assim as pessoas vão aprendendo, vão manuseando, e daqui a pouco a gente sabe que isso vai mover o país. Nós vamos alcançar mais pessoas. Nessas palestras, das quais nós discutimos em nossas reuniões com os coordenadores globais, né, do Go Movement, nós aprendemos que podíamos fazer juntos. E as palestras dos palestrantes que vieram aqui nessa plataforma, na segunda e na quinta-feira, trouxeram palestras maravilhosas. Pastor Antônio, da Igreja Congregacional, líder de pastores, pastor de pastores, trouxe na última mensagem, agora na segunda-feira, excelente palestra. Coisa boa. O nosso querido pastor Edson Barbosa, da CRU, trazendo ferramentas como o filme Jesus, o que se pode compartilhar disso na evangelização global. Excelente trabalho. Agora, pastor, o que está acontecendo em todo... vamos ver um relatório de maneira global, já que a gente está falando de evangelização global. Os continentes aqui, o latino-americano, né? A América do Sul, tem se destacado nesse ponto com relação ao movimento, não tem? Em relação à Europa, à Ásia, África. Nos fale um pouquinho disso. Antes o senhor se apresenta, porque é agora o seu momento. Né? Gente, meu nome é Jonathan, pastor Jonathan. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Pastor Isaac é um parceiraço, homem de Deus, e eu admiro a vida dele. Eu sou um mobilizador, eu aprendi isso com meu pai, e eu aprendi com 3 homens. Quer dizer, aprendi, a gente nunca aprende, né? A gente está aprendendo, né? Aprendendo. Então, eu continuo aprendendo. Meu pai, com 88 anos, continua mobilizando, então eu continuo aprendendo com ele. Aprendi com o pastor Terry Geiger, um homem de Deus, hoje perto dos seus 80 anos também, uma mobilização de plantação de igrejas para o mundo inteiro, e mais algumas pessoas aí que eu tive o grande privilégio de sentar aos pés deles, e ainda sento quando tenho o privilégio. Então, eu sou um mobilizador, e acho que Deus coloca dons na vida da gente, e eu venho de origem cristã, da igreja, filho de pastor, missionário, tive o privilégio de ser missionário na Europa, no Oriente Médio, e nos últimos 20 anos tenho trabalhado muito com igrejas, com lideranças em termos gerais. E eu e o pastor Isaac, a gente se dá muito bem porque ele também é um mobilizador, ele mobiliza muito, ele faz acontecer. Pastor Isaac, como é bom andar com gente que faz acontecer. No meio da pandemia, quem faz acontecer, faz acontecer. No meio da pandemia, quem não faz acontecer, não faz acontecer. Então, não é a pandemia que faz a diferença, é a gente que faz a diferença, né? Então, uma alegria muito grande estar aqui. Estou vendo aqui o rosto do Gilson, da Sandra, do Jonas, do Guarim, do pastor Rabelo, Joyce, e gente, e os outros que estão aí também. Muito bom estar com vocês todos aqui nessa noite. Esse pessoal todo de mostrar o rosto deles, né? A gente
A gente gosta de olhar nos olhos desses homens e mulheres que estão aqui. É gente boa, tudo gente querida. Então, gente, um abraço para todos vocês. O Galaxy J5 Prime, eu não sei seu nome, meu irmão, mas está aparecendo esse nome na tela aqui. Um abraço para você. E a todo mundo aí, ó, o pessoal está se conectando, Valdir, Guarim Varão. Você tá bom? Guarim Varão é o nome que está aparecendo aqui. Guarim Varão mesmo. Eu conheço o Guarim Varão, está fazendo mestrado na MID, né? Coisa boa. De missiologia. Né? Quer Maravilha. ir para Angola ainda, Guarim? Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, excelente. Pensei que era Angola. Ele está fazendo missiologia, se preparando para. Coisa boa. Ô, Guarim, tem um grupo do Dia Global de Evangelização no WhatsApp da Angola. Eu acho que o pastor Isaac está nesse grupo. Se não está, pastor, se o senhor puder, já coloca ele também nesse grupo, porque tem uns 70 líderes da Angola ali nesse grupo que estão acompanhando o que a gente está fazendo aqui no Brasil. Vou colocar e já ele. Coloca ele lá já. Se não conseguir colocar, me fala que eu coloco vocês lá. Tá bem. Mas, gente, muito bom estar com vocês aqui. E o que o pastor Isaac falou é verdade. Estão acontecendo coisas maravilhosas no mundo inteiro. E aqui na América Latina, a gente tem acompanhado muito a América Central, a região de Panamá, de Honduras, Costa Rica, República Dominicana, México. A gente tem acompanhado muito de perto. Hoje a gente conversou com o pessoal do Chile, Colômbia. Muita coisa boa acontecendo, coisas que a televisão nunca vai mostrar. A mídia, na sua grande parte, ela é da esquerda e ela é anticristã, ela não vai mostrar o desenvolvimento da igreja. Não espere ver isso nas mídias por aí. Então, assim, graças a Deus, muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo. O Dia Global de Evangelização, ele tem líderes hoje em mais de 180 países ao redor do mundo. E nos países que não têm líderes, as parcerias, como, por exemplo, a Igreja de Deus, estão nesses países. Então, todos os países do mundo hoje estão sendo evangelizados, estão sendo alcançados com o Evangelho, e isso, assim, é uma coisa linda de se ver. Está se falando muito no fim do tempo, e eu sei que um dia o tempo vai acabar, Jesus vai vir reinar, nós vamos reinar com Ele. E lá em Mateus 24:14, quando fala sobre o início das dores, essa preparação para a volta de Jesus, uma das coisas que diz lá, Mateus 24:14, é que este evangelho do reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Então, a minha escolha pessoal de vida é ficar com essa parte de Mateus 24. Vamos pregar o evangelho. Porque pregar o evangelho, a gente está levando libertação, salvação, mudança de vida, transformação de vida. A gente fez uma live, tem umas 3 semanas, pastor Isaac, ele contou a história de vida dele tão linda, né? Podia ter se perdido, mas Jesus o alcançou e Jesus fez uma coisa linda através da vida dele, como fez na vida de cada um que está aqui. Então, eu queria começar dizendo para todo mundo que está aí que nós fazemos parte de um exército ganhador, nós fazemos parte de um reino vitorioso. Nós já sabemos do fim da história. O fim da história é que Jesus venceu e nós vencemos com ele. Até lá vai ter muita guerra, até lá vai ter muito problema. Tem a Covid agora, vão vir outras pandemias até a volta de Jesus, é isso que a Bíblia diz. Então, nós vamos passar aí por momentos difíceis e catástrofes, etc. Israel, essa semana, tanta coisa acontecendo. E, então, cada vez mais eu tenho mais vontade de pregar o Evangelho. E, graças a Deus, nós estamos fazendo parte desse movimento que o pastor Isaac faz, ele é um dos coordenadores aqui no Brasil, junto com outros vários líderes. Nós temos hoje as principais denominações no Brasil envolvidas e fazendo muita coisa acontecer. Na América Latina, a Igreja de Deus hoje é uma das igrejas que mais faz ações no mês global de evangelização. A Igreja de Deus, a Igreja Assembleia de Deus, é impressionante o que está sendo feito na América Central, e você tem informação de outros países aí que eu não tenho, né? Então, glória a Deus pela Igreja de Deus e que ela faça muito mais em todos os lugares e que aqui no Brasil ela exploda
exploda em crescimento, em evangelização, plante inúmeras igrejas em todos os cantos e recantos desse país. Então, eu estava numa live agora há pouco, falando com alguns líderes lá do Paraná, alguns pastores, líderes lá, e dizendo que uma das coisas boas de fazer parte do Dia Global de Evangelização é que a gente acaba ouvindo notícias boas todos os dias, porque a gente está fazendo parte de um movimento que a igreja está indo para a rua evangelizar e as coisas estão acontecendo. Então, nós estamos vendo gente sendo curada da Covid, estamos tendo céus abertos na vida deles, pessoas que queriam se suicidar são encontradas na rua e ouvem o evangelho e não se suicidam. A gente tem ouvido assim N testemunhos maravilhosos acontecendo em muitos países ao redor do mundo. E aí, quando a gente fala do Dia Global de Evangelização, tantos países, tanta gente, etc., a gente precisa lembrar de uma coisa. É um movimento de Deus, não é um movimento de um homem. Homem nenhum faz isso. Então, aqui no Brasil, eu não sou responsável por tudo que está acontecendo. Eu tenho o privilégio aí de estar na liderança desse movimento, mas esse é um movimento de muitas igrejas, de muitos líderes, de muitas ações, de muitas organizações, e isso está acontecendo mesmo, pastor Isaac. Hoje, assembleianos conversando com presbiterianos, batistas conversando com igrejas de Deus, e Jocum com Antioquia, e Cruzada com Moçada, e por aí vai. E tem tido um encontro e um movimento muito bom. Isso é a década de evangelização. A década de evangelização é um movimento para fortalecer os movimentos que já existem na face da Terra, para que cada um, com seus pontos positivos, com as suas ferramentas, possam disponibilizar um ao outro, para que juntos a gente alcance o mundo mais rápido com o Evangelho. Você falou do pastor Edson, né? Um testemunho da Cruzada Estudantil, agora em 2020, no mês global de evangelização de 2020, um país muçulmano, que a gente não pode ficar falando tudo, né, em todos os lugares, mas um líder, um imã, um líder de uma mesquita num país muçulmano, ele usou a corneta da mesquita para convidar os muçulmanos para virem à mesquita, para virem o filme Jesus dentro da mesquita. Imagina isso. É só Deus que faz isso. Então, isso aconteceu e várias pessoas se converteram e tem gente trabalhando com essas pessoas. Países como Síria, como Irã, como Líbia, outros países aí que não pode falar que é crente, né? Porque são mortos, são decapitados. Graças a Deus, lá está acontecendo. Por isso que a gente fala que esse movimento é um movimento de Deus. E a gente fala de movimento é tão grande, mas a gente precisa lembrar que esse movimento é feito de um a um. Ele é feito por mim, ele é feito pelo Gilson, pelo Márcio, pelo Irami, pela Joyce, pelo pastor Isaac, por cada um de nós. Esse movimento, ele nasceu há 10 anos atrás, com o pastor Werner Nartigal, Deus deu essa visão para ele. O pastor Werner é muito amigo do Reinhard Bonker. Sim, o Reinhard Bonker. Eles eram muito amigos, eles fizeram campanha juntos, e Deus falou para ele que iria fazer algo novo no mundo, que as campanhas iam continuar acontecendo, os grandes movimentos de massa iam continuar acontecendo, mas que Deus estava levantando um movimento que cada cristão era uma testemunha e cada cristão tinha o evangelismo como estilo de vida. Na cabeça de um alemão isso foi muito confuso, porque falava, mas se eu coloco 1 milhão de pessoas numa campanha, 500 mil de pessoas numa campanha, como que um a um vai fazer muito mais do que isso? E fato é que nos últimos 10 anos, gente, eu vou dar algumas informações, depois, se o pastor Isaac permitir, eu abro aqui para perguntas e a gente responde perguntas. Então, nos últimos 10 anos, presta atenção nisso. Lembra que campanhas alcançam 1 milhão aqui, 500 mil ali, 300 mil ali, são enormes, são maravilhosas e graças a Deus por elas. E que continuem acontecendo muitas. Mas esse trabalho de um a um, que é o Dia Global de Evangelização, que agora é a década de evangelização, já mobilizou mais de 80 milhões de cristãos ao redor do mundo. Olha isso, pastor Isaac. É um a um. O senhor foi mobilizado. Quantas pessoas o senhor já mobilizou nesse último ano, por causa da década de evangelização? Muita gente, muita gente. Muita gente. A Igreja do Evangelho Quadrangular,
ela foi mobilizada, faz 7 anos que ela está mexendo com isso, e a Igreja do Evangelho Quadrangular, em 2018 ou 2019, se eu não me engano, ela fez, só a Igreja do Evangelho Quadrangular, no Dia Global de Evangelização 2018 ou 2019, eu não me recordo agora, ela fez 160 mil pequenos eventos evangelísticos em todo o Brasil em um dia. Em um dia, ela colocou mais de 3 milhões de cristãos para evangelizar, em um dia. E a colheita disso é maravilhosa. A Igreja Assembleia de Deus em Porto Alegre, 2019. 300 igrejas juntos com a Sociedade Bíblica do Brasil, imprimiram 500 mil folhetos, distribuíram num sábado e domingo 500 mil folhetos, ou seja, 500 mil pessoas foram alcançadas com o Evangelho na grande Porto Alegre em um final de semana. E aí a gente podia falar de arrastões de evangelistas que estão acontecendo em Joinville, a São Luís do Maranhão, em 2019 e 2018 também, alcançaram em um sábado, pregaram o Evangelho para 170 mil pessoas. Mais ou menos 400 jovens de um monte de igreja foram para um monte de lugar e alcançaram 170 mil pessoas num sábado. E tem muitas outras histórias que a gente podia ir contando e falando e vendo. Então, quando Deus fala que vai fazer uma coisa na terra, de fato Ele faz. Uma profecia que veio aí um pouco antes da morte do pastor Billy Graham, maior evangelista do mundo, uma profecia que depois da morte do Billy Graham, o Deus iria levantar um movimento mundial de evangelização e que cristãos iam evangelizar aonde eles estavam. E muitas outras palavras de que nós não iríamos ter mais grandes eventos evangelísticos, grandes evangelistas, e eu sou a favor de todos eles, fiquem bem claro isso, toda manifestação de evangelização é bem-vinda, mas o que nós temos visto, e a profecia é então que Deus ia se mover na terra e os cristãos iam começar a evangelizar pessoalmente. 2 meses atrás eu estava numa reunião com um líder de um ministério dos Estados Unidos. Lembra que foi morto, o asfixiado, aquele George Floyd, acho que é George Floyd. Um movimento evangélico de negros começou a fazer cultos exatamente na esquina onde ele foi asfixiado. E começou a fazer cultos todas as semanas lá. Há 2 meses atrás, eles batizaram 500 pessoas lá na rua onde o Floyd foi asfixiado. Então, assim, Deus está fazendo coisas tremendas. Em 2018, 2017, acho que foi 2017, 2017 para 2018, todo mundo que já ouviu falar dos pigmeus que moram lá no meio da Tanzânia, nas matas, 2.500 foram batizados como frutos do Dia Global de Evangelização. Porque um homem foi tocado por Deus e ele foi para o meio da mata, começou a evangelizar eles, um se converteu, eles discipularam o outro, e no final foram plantadas 7 novas igrejas em algumas vilas de pigmeus lá. Então, assim, está acontecendo coisas em toda a terra, coisas tremendas, coisas maravilhosas estão acontecendo. Nesse ano, nós estamos orando e coisas tremendas estão acontecendo. Gente, quando eu falo coisas tremendas, deixa eu usar o exemplo do pastor Isaac. Ele foi tocado por Deus e ele resolveu fazer esse curso, é ele que está fazendo. A gente está apoiando ele assim, do jeito que dá para apoiar, mas é tudo ele que está fazendo. Então, imagina que esse movimento vai levantando pessoas. E porque ele está fazendo isso, alguns de vocês vão se levantar e vão começar a fazer coisas na cidade de vocês. Vai ter carreata aqui, carreata lá. Isso começa a ir num efeito dominó tão grande, porque existe um óleo, existe uma unção, existe um ide de Jesus nesse movimento em toda a terra. E coisas tremendas estão acontecendo na África, um país na África, não, uma região da África. 10.000 crianças estão sendo preparadas para pregar o Evangelho agora no Dia Global de Evangelização. Estão indo para as ruas distribuir folhetos, 10.000 crianças. Porque alguém teve essa visão, porque alguém está fazendo, e essa é a ideia da década de evangelização, mobilizar a igreja. O senhor acha que, quando se fala de mobilização de igreja e evangelização global, será que vai mudar o contexto com relação às missões transculturais, já que engloba todo mundo?
A gente sabe que onde tem acesso à internet, é possível a gente conectar pessoas. Por exemplo, o filme Jesus, você vê lá uma quantidade, mais de 180 idiomas disponíveis, fragmentos do filme Jesus que você pode compartilhar para aquelas pessoas dentro do idioma que eles falam, até nas tribos indígenas, para o senhor ter ideia. Satere Mauê, Yanomami, e todas essas demais tribos, que são mais de 240 mil indígenas no Brasil. O senhor acha que vai mudar esse contexto com relação às missões transculturais? Eu acho que já mudou. Eu não acho que vai mudar, eu acho que já mudou. O mundo hoje ficou pequeno. O mundo hoje é o tamanho de uma tela de um computador ou de um celular. Você consegue discipular hoje não sei quantos pastores aqui, você discipula pastores na África. Você discipula gente na China. Deixa eu dar um testemunho da China para vocês. Gente, estou dando informações aqui que não pode dar muito, não posso ficar falando nomes, tá? Verdade. Tem um movimento na China que esse movimento tem dentro da China, tinha algum tempo atrás, eles tinham 25 líderes dentro da China, todos em universidades. O que esse movimento fazia? Esse movimento tirava esses 25 chineses da China para um outro país no mundo, com uma estratégia diferente, e ficava lá uma semana, regularmente fazendo isso, discipulando e acompanhando e mentoreando esses líderes. Esses líderes voltavam para a China e esses líderes, em pequenos grupos, em células, eles tinham um total de 1.000 líderes embaixo deles. Tudo dentro de universidade. E esses 1.000 líderes, cada um tinha lá 10, 15, 20, 30 pessoas sendo evangelizadas. Então, você não consegue mandar missionário para a China, você não planta igreja na China, você não abre igreja na China. Mas você tira eles de lá, discipula eles lá, fora de lá, e eles vão e fazem o trabalho. A igreja chinesa é a maior igreja do mundo. Perfeito. Você pega um país como a Síria. A Síria é proibido pregar o evangelho. Tem tantos líderes sendo discipulados e acompanhados, gente que está na Síria, sendo acompanhado de fora por causa da tecnologia. E eles estão fazendo um trabalho tremendo dentro da Síria. Eu continuo acreditando no envio de missionários e há locais onde precisa envio de missionários. Tribos indígenas, você precisa, ainda tem tribos indígenas, ainda tem lugares, ainda tem situações acontecendo. Por exemplo, o Nordeste brasileiro é um campo aí, 47 milhões de pessoas do nosso lado. Você alcança o sertão nordestino hoje, a gente está falando muito sobre isso, treinando os líderes do próprio sertão para eles alcançarem o sertão. Então, não adianta muito você ficar mandando gente de Porto Alegre, de São Paulo, Rio de Janeiro para morar no sertão, não aguenta. Mas eles podem ir lá treinar, ou eles podem treinar pela internet e ajudar a plantar N igrejas dentro do sertão. E a Igreja de Deus está fazendo isso de uma maneira maravilhosa. Então, pastor Isaac, eu entendo que é um momento de parcerias, é um momento onde placas institucionais perdem o valor, graças a Deus, por causa disso. E é como o senhor falou, hoje são líderes que não conversavam com quem conversam. E essa é uma bênção da década de evangelização, porque nós não implantamos modelos, nós não falamos para ninguém, nós não tocamos na teologia absolutamente de ninguém, nós não entramos em teologia, nós falamos dos 4 pontos do evangelho. Deus nos ama, o pecado fez separação, ele envia Jesus para consertar isso, e a pessoa precisa confessar que é pecadora, pedir perdão e confessar Jesus como Senhor da sua vida. Romanos 10 diz que se ela fizer isso, ela está salva. É isso que a gente fala para as pessoas fazerem. Como cada igreja vai fazer, ela faz do jeito dela, na rua, na internet, cada um faz. Então, eu acho que o mundo já mudou. E os líderes de igrejas e de instituições missionárias que já perceberam isso estão na frente. Eu creio, pastor Isaac, que nesses 10 anos, a década de evangelização começou agora, né? 2020, 2021, 2030. Eu creio que essa década dá para alcançar o mundo com o evangelho. Eu estou falando da China, eu já fui na China algumas vezes. Uma das vezes que eu fui para a China, eu fui com uma pessoa que entende muito de internet. E ele levou com ele 2 ou 3 aparelhos. Então, nós, dentro da China, com esse aparelho que ele levou, a gente ficou lá há 2, 3 dias operando normalmente dentro da China, acessando tudo que podia acessar do mundo inteiro, dentro da China. Aí o sistema do governo da China bloqueou aquele aparelho. Aí tinha o segundo aparelho, a gente ficou mais 3, 4 dias com o aparelho. Bloqueou aquele, a gente ficou o resto do tempo com outro aparelho.
A tecnologia de hoje, você leva o evangelho aonde você quiser. Aí você fala, mas lá na tribo indígena não tem internet. Mas você tem organizações hoje que te dão um radinho com a Bíblia inteira para você levar para aquele lugar. Isso está sendo muito distribuído no sertão nordestino e vários países da África estão sendo alcançados com esse radinho. É um radinho pequenininho que tem a Bíblia cartão inteira. de memória. Cartão de memória e por aí vai. Então, eu creio absolutamente a internet, a tecnologia, hoje como que o mundo, o Oriente Médio, como que ele está sendo alcançado? Através de antenas parabólicas, através da internet, muita gente está se convertendo. Na Índia, você não pode pregar o evangelho. Então, algumas pessoas vão pregar o evangelho, apanham, o governo prende, etc. O que acontece quando 1000 cristãos se levantam, cada um num canto da Índia, para pregar o evangelho? O governo não tem controle. Ele pode prender um, fica 999 pregando. Por isso que o evangelho, um a um, dentro da minha empresa, dentro do McDonald's, no Uber, no aeroporto, na escola, na faculdade, aonde for, se a igreja treinar... A multiplicação passa a ser real. Ela é exponencial. O Dia Global começa com um pastor lá da Alemanha, com a cabeça extremamente estratégica e racional. Não é um latino igual a gente, que acha que a gente alcança o mundo amanhã. É uma pessoa muito centrada no sentido de lógica, de cálculos. Ele fala, Deus, não é possível. Bom, em 10 anos, 80 milhões de cristãos foram mobilizados. Filme Jesus, no ano passado, mais de 700 milhões no mundo viram o filme Jesus. Uma ferramenta. Isso é relatório da Cruzada Estudantil e ela é uma das grandes parceiras do Dia Global de Evangelização. Você vai fazer ou já fez uma palestra aqui com a Carol, da Christian Vision? Sim, da CV, exatamente. Gente, aproveita. Esse ministério sozinho, Christian Vision, eles estão alcançando 1 milhão de pessoas por dia ao redor do mundo. Que eu acredito, a internet e o fogo desses jovens novos. Pastor Isaac, eu tenho andado, o senhor também, com jovens aí de 18, 19, 20, 25 anos, 30 anos, que estão incendiando a faculdade onde estão. E aí tem uma questão, e eu sei que eu estou falando para líderes. Essa geração não aguenta ficar sentado no culto ouvindo o pastor pregar. Toda igreja que tentar institucionalizar essa nova geração vai perder essa nova geração, porque ela quer ir para a rua, ela quer evangelizar, ela quer falar de Jesus, ela quer abraçar os outros, ela quer ir para a rua dar marmitex, ela quer dar quentinha, ela quer fazer alguma coisa, ela não aguenta ficar parada. As igrejas que sabem usar e canalizar essa moçada de hoje, elas vão ter um resultado maravilhoso. Eu me perco na internet, eu me perco para usar Zoom. Eles ficam com 10 celulares na mão e dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. Essa moçada, com fogo do Espírito Santo, com a ferramenta da tecnologia, eles vão alcançar o mundo. E aí, pastor Isaac, o que eu tenho no meu coração? Eu tenho tentado ser um canal de Deus. É minha oração. De unir a geração aí de 60, 70, 80 anos de líderes que tiraram água de pedra. Eu admiro esses homens. Ser crente no Brasil hoje é fácil, gente. Esses homens de 60, 70, 80 anos que tiraram a água de pedra têm muito a nos ensinar. É verdade. Essa moçada de 20, 30 anos entende tudo de tecnologia. Eu tenho tentado aproximar essas duas gerações. Para uma não tem que concordar com a outra, uma não tem que mudar a outra. Mas se derem as mãos, o que vai acontecer no mundo é fenomenal. Pastor Isaac, eu falei demais. Me ajuda fazendo perguntas. Qual informação que a gente passa aqui? Você falou anteriormente sobre grandes evangelistas, inclusive fez algumas citações, Raymond Burke, também a Billy Graham. Esses homens que tiveram uma grande oportunidade de ser evangelistas desse século, Billy Graham, um dos maiores do século passado, alcançou milhões de pessoas com a forma que pregava, de uma maneira bem simples, mais o Evangelho de João 3,16, e de uma maneira em que, na década de 60, prega aí no Maracanã, lota o Maracanã, parece um jogo de Brasil e outro país, e muito mais lotado do que uma final de Copa.
Bem, Billy Graham deixou um exemplo fantástico, como John Wesley, no seu tempo, e outro, John Bunyan, Moody, né? E essas pessoas influenciaram no seu estilo, vendo com a evangelização global que cada pessoa é um grande evangelista global. Isso é fantástico. O senhor pensa assim, que hoje a igreja ela está tendo uma visão mais ampla, e o senhor fazendo parte desse movimento no Brasil, eu também fazendo parte desse movimento, eu sonhava, quando era adolescente, pregar para multidões. Hoje a gente alcança o globo, há multidões que você nem sabe quem está te vendo, quem está olhando, quem está assistindo, quem está compartilhando. Nós fizemos aí no início, antes do mês global, em uma das igrejas que nós estamos pastoreando, e ela resolveu fazer uma carreata na cidade de intercessão. E isso já foi compartilhado mais de 600 vezes no Facebook, porque muitas pessoas ficaram impactadas com aquele momento de oração, as pessoas dobrando os joelhos no meio da cidade, clamando pelo bem, pela paz da comunidade. Esse movimento vai ampliar esse espaço para pequenas igrejas em povoados? Você acha que a gente vai conseguir alcançar outros lugares onde não há acessibilidade à tecnologia? Porque 75% do Brasil já tem acesso à tecnologia. Os 25% que não têm, nós vamos alcançar esse pessoal? Eu acho que o senhor tocou num ponto extremamente importante. Eu diria o seguinte, para cada líder, cada pastor, parar, a gente precisa entender, a gente precisa ser como Daniel, como seus amigos, a gente precisa discernir o tempo que a gente vive. Hoje nós vivemos na era da mídia social, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e por aí vai. Hoje deixa eu usar essa palavra carinhosamente, hoje tem meninos de 25, 27, 28, 30 anos falando com 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Hoje tem meninos que nunca passaram por um seminário, que eles fazem live com 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. A gente pode criticar e apedrejar esses meninos, ou a gente pode trazer eles para perto, ajudá-los, mentoreá-los com muito amor e carinho, porque eles vão falar com o mundo inteiro. A igreja local, ela perde a força dela nesse sentido. A igreja local que não estiver na internet, ela perde a força dela. E aí, quando eu estou na internet, quando eu estou pregando diante de uma câmera, se eu pregar religião, se eu pregar instituição, se eu pregar normas, as pessoas não vão me escutar. Essa é uma mudança que tem que acontecer radical para quem quer falar com a geração atual. Eu posso fazer isso no discipulado, na reunião de membros, devo fazer. A igreja é a igreja, ela tem sua instituição, ela tem suas práticas, ela tem que ensinar, está tudo certo, não tem problema com isso. Só que não faz isso numa mídia aberta. A mídia aberta hoje é para falar de conceito. Então, eu vou falar de Jesus, eu vou falar do amor de Jesus, eu vou falar que Jesus cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele é a única solução no mundo, que o cristianismo, em todos os países onde esteve, ele é mais libertador do que o islamismo, o espiritismo, o catolicismo, o budismo. Todas as outras religiões, elas reprimem. O cristianismo liberta. Então, se eu vou para a internet hoje para falar do favor do cristianismo, as pessoas vão me ouvir. Se eu vou para a internet hoje para falar da minha igreja, da minha instituição, do que eu penso, das minhas regras, elas não vão me ouvir, porque não existe regra absoluta mais em lugar nenhum. Nós estamos já na pós-modernidade em alguns lugares. Então, a igreja precisa urgentemente prestar atenção nisso. Quando eu tenho uma câmera na minha frente, eu preciso saber, é o que o senhor falou. Pode ter um chinês me ouvindo, pode ter um japonês, pode ter um muçulmano, pode ter um africano, pode ter 30 pessoas, um de cada país. Nas nossas transmissões aqui, a gente tem alcançado 30, 40 países. A gente não sabe quem está ouvindo. Vamos falar de Jesus, vamos falar de princípios, não de regras. Então, eu acho que hoje vai ter líderes grandes, mas vai ter milhares e milhares e milhares de líderes médios e pequenos na internet, bombando na internet.
Não adianta mais eu falar para um jovem que tem chamado, eu não te deixo pregar. Ele entra na internet, ele entra no YouTube, os amigos dele apoiam ele, ele começa a pregar. Ele não precisa mais da minha bênção para pregar. Ele, com o celular dele, ele faz o que ele quer. E se ele tiver conteúdo, se ele tiver chamado, se ele tiver unção, olha o pastor Douglas Dizascope, ele fala para mais de 2 milhões de pessoas. O David Leonardo é um evangelista da Assembleia de Deus, que ambos têm o apoio da igreja. O David Leonardo tem 4 milhões de seguidores, falando de Jesus na internet, falando da Bíblia. Ele não estudou teologia para ser pastor, mas ele é evangelista e ele está sendo mentoreado pela igreja dele. Então, eu acho que é um momento que a internet vai falar com o mundo inteiro. Aí eu preciso ver o que eu estou falando diante da internet. Nós temos 2 pontos aí. A questão da evangelização global envolve também o trabalho pessoa a pessoa. Depois desse movimento incendiar o país, como está incendiando nossos corações, nós estamos já pegando fogo, né, diante de toda essa situação. Meu coração arde vendo muitas pessoas mobilizadas. Faltava isso, porque se deixou de fazer o presencial, se deixou de fazer, a evangelização era no final de semana, lá no domingo, uma vez por mês, talvez o culto de missões, né? Aí aquele culto de missões diz, não, vamos fazer a prática missionária, vamos sair nas ruas evangelizando, entregando folheto. Agora a gente está vendo que esse movimento está crescendo, não só presencial, porque presencial pós-pandemia, a igreja não vai perder sua identidade, isso é um estilo de vida. É isso que o movimento está dizendo em suas palavras, em todo o contexto. Isso é um estilo de vida. Certo assim, pastor? Certíssimo. Não sei se você teve tempo de olhar lá no grupo dos pastores e líderes denominacionais hoje, agora à tarde, o tio Pedro postou um vídeo de um batismo que aconteceu, acho que hoje, lá na Praça 7, em Belo Horizonte. A igreja pode estar fechada, a igreja é templo. A igreja é viva, ela vai para a praça e ela batizou um monte de gente. Homens de rua que não vão no templo. O templo foi até eles, Jesus vai até eles. É outro tempo, pastor Isaac. E quando eu entendo que eu sou uma testemunha, onde eu estiver, ninguém me segura. Não tem, ninguém segura. Se eu quero levar as pessoas para Jesus, eu vou levar as pessoas para Jesus na China, na Síria. Se eu quero levar a pessoa para a igreja, é diferente, porque em alguns lugares é proibido, mas para Jesus ninguém proíbe nada. Eu, pessoalmente, entendendo que eu sou uma testemunha e que eu falo de Jesus e que eu levo pessoas a confessarem Jesus, não precisa de estrutura, é custo zero. Eu faço isso no meu trabalho, eu faço isso aonde eu estiver. E lógico que depois eu tenho que trazer a pessoa para ser discipulada, para ser batizada, para ser enviada. Óbvio. Não existe discipulado sem evangelização e não existe evangelização sem discipulado, é óbvio. Uma coisa caminha com a outra, né? Mas esse fogo está queimando cada vez mais no coração de muita gente, e graças a Deus por isso. E esse é o segundo ponto. A questão da evangelização global inclui também o trabalho presencial, o cuidado que se fazia há alguns anos. Desde o tempo de Jesus se fazia isso. A pessoa se convertia, já queria logo publicar para todo mundo que quem o curou, quem o salvou foi Jesus. Então a gente está voltando ao evangelho. Mas há a questão do discipulado, coisa que a igreja deixou isso de lado. Ou será que eu estou errado? Eu acho que a igreja mais discipula do que evangeliza, mas precisa discipular mais. Porque ao longo do tempo faltou também o cuidado, porque eu me lembro que eu estava iniciando minha fé e falávamos assim, procura uma igreja mais perto da sua casa. Entregava o folheto, a pessoa se convertia e falava de Cristo para ele. Como a nossa igreja era mais distante, eu dizia, não, procura a igreja mais perto da sua casa. Fica lá. Mas faltou algum cuidado para que essas pessoas pudessem levar adiante esse estilo de vida? Porque a gente vê um movimento restaurando isso na igreja no mundo inteiro. Eu nunca vi falar de tanta evangelização na minha vida. Eu não ouvi falar de tanto movimento evangelístico da pessoa sair, de testemunhar, de ser uma testemunha, de pregar o evangelho, como é toda a igreja agora sendo envolvida
como eu estou vendo agora nesse período de pandemia? O senhor está certinho. Para mim, não existe discipulado sem evangelização e não existe evangelização sem discipulado. Nós, no mês de evangelização, nós estamos falando de 5 semanas, né? A primeira é a oração, a segunda é um ato de amor, a terceira é ganhar alguém pessoalmente, a quarta semana é uma ação em massa do jeito que dá para fazer hoje, e a quinta semana é eu trazer a pessoa que eu levei a Jesus para ser discipulado. Não adianta simplesmente eu ganhá-la para Jesus e não discipulá-la. Eu tenho que discipulá-la e eu tenho que, no ano que vem, ou na semana que vem, eu tenho que levar ela para a rua para evangelizar comigo. Porque evangelizar faz parte da vida cristã. Então, para mim, não tem como desassociar a evangelização e o discipulado. Não tem como. É por isso que eu vejo que durante esse tempo que a gente tem falado sobre isso, a gente tem detectado que as pessoas estão olhando para aquelas mensagens que têm recebido como se fosse algo novo, ou como se fosse algo que se passou há tanto tempo que não se ouvia falar sobre isso, de treinar as pessoas para evangelizar. Então, eu me vejo fazendo parte de um movimento e vendo isso, os resultados já acontecerem diante dos meus olhos, que poderiam ser apenas uma promessa que eu não poderia ver, mas são 10 anos de muito atividade, de muito treinamento, de relembrar essas ferramentas. O quanto isso vai ser produtivo para a igreja, pastor Jonathan? Eu acho que a gente não tem noção da multiplicação de tudo isso. Muita coisa acontece que a gente não fica nem sabendo. Depois a gente ouve o que aconteceu. A década de evangelização hoje é uma parceria de mais ou menos 300 grandes ministérios mundiais. Por exemplo, um desses ministérios mundiais é a Igreja de Deus. E a Igreja de Deus está em 200 países, não é isso? 184. 184 países. A Cruzada Estudantil é um desses parceiros. A Jocum é um desses parceiros. A Igreja Batista Mundial é um desses parceiros. Pastor Rick Warren, pastor da maior igreja local do mundo, é um desses parceiros. O pastor Adeboye, da Nigéria, pastor da maior igreja local do mundo, 1 milhão de crentes. Ele está dentro, ele está ganhando a Nigéria para Jesus. A Aliança Evangélica Mundial, a Aliança Evangélica Brasileira, a Igreja Presbiteriana Mundial, Igreja Batista Mundial, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Quadrangular. E aqui nós poderíamos falar 300 ministérios que estão dizendo, juntos nós vamos alcançar o mundo. Esse juntos não quer dizer o seguinte, vamos pegar na mão agora e vamos ali na esquina junto. Não é isso, nós vamos compartilhar tudo que nós temos de ferramentas gratuitamente uns para os outros. E nós vamos ganhar o mundo junto. Quando 300, as maiores organizações mundiais, e a década de evangelização, isso é um mover de Deus, não é um mover de um homem, isso é Deus. Ela acaba sendo a grande catalisadora para trazer todo mundo para a mesma mesa e conversar. E, de novo, porque a gente fala de princípios e não fala de modelos. O que vai acontecer, só Deus sabe. Eu perguntei para o Werner esses dias, essa semana. Werner, há 10 anos atrás, você tinha noção do que ia acontecer através do Dia Global de Evangelização? Ele falou, não, nunca. Ele falou, quando eu comecei, eu queria alcançar 1 milhão de pessoas no mundo. Esse era o meu alvo. Bom, já mobilizou 80 milhões de cristãos e já foi evangelizado. Nesses 10 anos, mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas já foram alcançadas com o evangelho durante os dias globais de evangelização. Não dá para ter noção. Qual é o alvo do movimento para esses próximos 10 anos? Alcançar 1 bilhão e meio? O alvo é 0. O alvo é ter 0 homem, 0 mulher no mundo que não ouviu o evangelho. Aleluia, glória a Deus. Muito boa a estratégia, muito bom. Pastor Isaac, o Gilson está levantando a mão ali, eu não sei se ele quer falar. Gente, enquanto o Gilson está tentando ali, o Gilson, escreve a tua pergunta no chat aí que eu te respondo. O movimento que hoje é um movimento que já começou através... Eu sou o Bispo Gilson da Igreja de Deus de Metrópolis, superdiretor regional da região sudeste de Capelania. Já começou há quase 16 anos, quando lançou esse filme, Jesus, de Mel Gibson, que os capelães começaram a botar isso dentro das escolas. Eu mesmo fui um que usei isso. Entrei para a escola, alcançado muitas pessoas. Só que, com a pandemia, ela veio para colaborar com o que já estava acontecendo e foram trazendo à tona e foram usando essas coisas. Porque a mesma coisa, uma coisa que os pastores não estão sabendo usar, com a questão da live,
esse Dave, que o senhor falou, ele soube usar bem, porque as lives dele é 40, 30 minutos. E, se ensina isso na capelania. Não é um culto presencial. Então, você preste atenção no povo. 30, 40 minutos. Live é isso. É diferente de um culto ao vivo que você está transmitindo. Então, e a mensagem também, a mensagem do capelão. O capelão fala de Jesus, ele não perde tempo falando de religião, de instituição, de dogma, de doutrina. Então, isso tudo que estão se perdendo tempo. E eu vejo até o retorno aqui, agora nos cultos ao vivo da igreja, comentando com minha esposa. Os cultos que eu dirijo, que é o terceiro e quarto domingo e o quinto, eu dirijo e prego, a audiência dobra ou triplica com os outros cultos, com o de missões, porque o povo já acostumou com as mensagens que eu trazia no período de live, de 30, 40 minutos, só falando sobre isso, cooptando muita gente. Tanto que a história que o senhor falou lá no começo, quem faz independente da situação, já estava fazendo, está aproveitando a pandemia e fazendo mais. E hoje, essa visão desse alemão que ele buscou foi de uma visão que era muito tacanha ainda, tímida, porque no Brasil hoje se fala muito de capelania, mas isso já vem rolando timidamente, dizendo, e as redes sociais trouxe isso à tona, e algumas pessoas estão tirando proveito disso, porque fizeram capelania antes da capelania virar uma questão financeira, que hoje muitos estão fazendo para ganhar dinheiro, se distanciaram da capelania, mas usam isso à prática. O David usa isso, esse outro lá no norte-americano, que as lives deles são curtas. E ele impacta, tanto que eles têm milhões de seguidores por causa disso. Eles trouxeram a capelania para o evangelismo. A capelania não é evangelismo, mas fazendo bem, você traz para o evangelismo. E aí, isso culminou nessa explosão que estamos vendo agora, depois de quase 16 anos. E agora, com a pandemia, quem estava pesquisando, quem está sempre fazendo intercâmbio, fazendo feedback com outras instituições, vendo outros trabalhos, tirando proveito. Então, onde estão vendo essa explosão, que, para a honra e glória do Senhor Jesus, vai triplicar a partir de agora, desse ano, nessa década. As ferramentas já são usadas desde lá de 2005. Só que antes não se usava toda. E com o fechamento da igreja, o que nós fizemos? Nós tivemos que a maioria que estava tudo, vamos dizer assim, jurássico, foi para a rede social para descobrir coisas que já estavam existindo desde 2005, 2004. E agora estão vindo à baila. Tanto a maioria dessas atividades hoje que o pessoal está fazendo, eu aqui na minha igreja já faço há anos, mas só que a gente não usava a rede social, a gente usava capelania, culto na rua, carreata, marcha para Jesus para a igreja. Agora tivemos uma cruzada, eu estava dando aula de capelania, mas hoje nós estamos dentro do hospital, que não somos setor de capelania evangélica, nós somos setor de capelania do hospital. Nós temos um trabalho periodicamente com o centro de recuperação, nós temos hoje uma parceria que a gente vai arrecadar alimento para ir nas comunidades, levar alimento, o pessoal levar a palavra, e almas estão sendo salvas. Então, as coisas que estão sendo feitas há anos, mas agora as redes sociais estão trazendo a baila. Então, vai ser uma explosão. E tanto que a meta dele, como o senhor falou, a meta é 0 pessoas não alcançadas, porque coisas que já acontecem que, infelizmente, porque o povo se prendeu dentro das 4 paredes, e eu costumo dizer que a pandemia não foi para o mundo, foi para a igreja. Para a igreja sair das 4 paredes e ver que o templo não tem importância, tem importância a igreja, que sou eu, apregoando. Então, isso que, como o senhor falou no início, já começou, só que a igreja não tinha percebido isso. Então, Deus permitiu isso tudo e vai permitir muito mais quando a igreja voltar a ser igual ao povo de Israel, se prender dentro de si mesmo, em vez de sair para o campo. Ou seja, onde que Deus lançava o cativeiro para o povo de Israel. Então, hoje, nós estamos nesse cativeiro dessa pandemia para exercer isso que esse movimento global está fazendo. O negócio é falar de Jesus. A sociedade quer ouvir sobre Jesus. As pessoas querem, convidam para estar lá. Agora há pouco eu cheguei de um mini culto, né, no escritório de advocacia com advogados. A sociedade quer Jesus. A sociedade que não é cristã não gosta da igreja. Ela gosta de Jesus. Primeiro a gente ganha ela para Jesus, discipula e traz para a igreja. 3 passos, é isso mesmo. Apresenta, depois copita, depois discipula. É isso mesmo. Se apresentar, a igreja precisa apresentar Jesus ao povo. Gente, deixa eu... Ô Gil, é isso mesmo, está certinho. Mas deixa eu fazer um desafio aqui para vocês. Vocês podem entrar no nosso site
Aliás, vocês vão ouvir muitas palestras aqui. São 16 palestras, pastor Isaac? São 13 palestras, pastor. 13. Ainda temos ainda algumas pessoas que vão trazer uma palestra sobre igreja saudável, mentoria. Gente, o conteúdo que o pastor Isaac está juntando aí é fenomenal. Aproveitem, compartilhem, é maravilhoso. Dá um MBA esse negócio aí, pastor Isaac. Mas deixa eu falar um desafio para vocês. Se sintam donos da década de evangelização na cidade de vocês. Por que esse movimento é rápido? Porque você é dono dele, você vai na sua cidade e você detona aí na sua cidade, você vai para as ruas, vai para cima. Quando eu estou falando para as ruas, você sabe como está a quarentena na sua cidade, você sabe o que você faz aí. Mas é no sentido de não fique mais preso dentro das quatro paredes. A igreja é poderosa demais, a igreja é forte demais, ela é linda, por isso ela precisa ir para fora das quatro paredes. E aí, vocês podem seguir aí as nossas redes sociais, porque tem muita coisa rodando, é curso, é discipulado, é treinamento, é ferramenta, e vocês vão pegando tudo lá no site. Então, anota aí, o nosso Facebook é Dia Global de Evangelização. Facebook é Dia Global de Evangelização. Tem um monte de coisa lá. Então, o Facebook é Dia Global de Evangelização. O Instagram é God Brasil, G-O-D Brasil, God Brasil. E o site é www.godbrasil.com.br. God é G-O-D, godbrasil.com.br. Alguém tem alguma pergunta, gente? Muito bem, se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão aí, a gente liga seu microfone, você participa. É muito importante que você esteja envolvido nesse movimento de evangelização global. E, claro, esse movimento é para 10 anos, a década da evangelização global. Conta com sua igreja. Eu observei na palestra da pastora Carolina Fedoruk e também do Lucas, eles falaram muito a respeito de um projeto que eles têm nas mídias sociais e que você faz uma pergunta sobre depressão, sobre suicídio, e eles conectam a igreja local. A evangelização global, como é que você descobriu teve essa expertise de descobrir esse grupo, ou eles se manifestaram em fazer um apoio específico? Eu gostei demais dessa estratégia, porque une a igreja local com a igreja digital, que é outra coisa que eu vou perguntar, se nós estamos entrando numa fase de uma igreja digital. Mas a primeira pergunta é essa: como é que você conectou essas pessoas? Um casal de ovelhas nossas aqui, um casal muito querido para a gente, eles foram no escritório deles aqui no Brasil há uns 3 anos atrás. A partir dali, a gente começou a conversar, e quando eles foram lá, eles falaram: pastor, tem que conhecer, o que eles estão fazendo é maravilhoso, e é bom demais, e etc. E aí a gente fez algumas pesquisas, e aí eu perguntei para o pessoal do Dia Global na Europa. Aí eles falaram: não, eles já são nossos parceiros mundiais. Então, aí quando eu vi que eles já eram parceiros mundiais, a gente começou esse relacionamento muito próximo com eles. Esse trabalho que eles têm, essa ferramenta, a igreja faz uma parceria com eles, eu não sei exatamente como é, mas é só ligar lá para eles. Então, no raio da igreja lá, de 2 quilômetros, alguma coisa assim, todo mundo que acessar a mídia deles, que quer ouvir mais o evangelho, eles mandam o contato dessa pessoa para a igreja. E a igreja vai atrás. É isso mesmo. E associa o trabalho que eles fazem digital com a igreja local. Produz uma certa responsabilidade para com a comunidade digital que está nas mídias, para trazer essa pessoa, para consolidar o assunto, o problema, a situação, a vida cristã dessa pessoa na igreja local. Eu achei fantástico. É fenomenal. É o que você estava falando. Eles lançam a rede, iniciam o evangelismo, a igreja finaliza o evangelismo e discipula a pessoa. E eles disseram, abriram um espaço até para as pessoas se associarem à CV, a Christian Vision, com um propósito de ser uma parceira, porque eles têm 340 igrejas somente no Brasil.
associados. O que quer dizer? Nós temos milhares de igrejas. Que as igrejas sejam despertadas para isso, porque existe 2 bilhões de pessoas adicionadas no Facebook. É um mundo, é um grande mundo, é o maior deles. O Instagram, 1,5 bilhão de pessoas no Instagram. Sabe, um monte de globos dentro de um só. A quantidade de pessoas que você pode conectar e ser parceiro da CV, e isso faz parte da evangelização global. Então, se você tem alguma pergunta, algo a perguntar nesse momento acerca desse projeto que é maravilhoso para a igreja em todo o mundo, e principalmente aqui no Brasil, onde nós estamos, há tantos municípios, mais de 5.600 e poucos municípios aí que precisam, alguns um percentual mínimo de evangélicos, e que nós podemos conectar pessoas. Porque quando se trata de evangelização global, é usar todos os meios possíveis. Não é isso, pastor Jonathan? Exatamente. Se alguém tiver uma pergunta aí, deixa eu só falar isso. Hoje, o Dia Global não fala de crescimento de igrejas, nós não falamos de números, nós falamos de evangelização. Mas uma coisa que a gente tem visto no mundo inteiro, que as igrejas que começam a fazer o Dia Global de Evangelização e não param de fazer evangelização, vão para as ruas pelo menos uma vez por mês, essas igrejas estão crescendo de 15% a 25% ao ano. Ou seja, em 4 anos você dobrou a sua igreja e em 4 anos a tua igreja é totalmente voltada para a evangelização. E aí, se você for forte no discipulado, você não vai ter templo que vai caber gente, mas vai ter que ficar mudando de templo o tempo todo. Porque evangelizou, discipulou, solidificou a pessoa, essa pessoa vai atrás dos amigos dela e vai trazer ela para Jesus. Então, é impressionante isso que está acontecendo ao redor do mundo. Alguém tem alguma pergunta especificamente para que nós possamos aqui compartilhar com o pastor Jonathan, e ele também tem resposta. O João Batista está levantando a mão ali. João Batista, por favor. Pode ser o Bispo Isaac, pastor A paz Jonathan. do Senhor. Congrego na Igreja de Deus, Taguatinga Sul, Bispo Manuel Ernesto, que mandou um abraço a todos. E, assim, eu tenho uma pergunta, pastor Jonathan. A gente tem muito falado, e essa conferência tem sido de grande bênção para a minha vida, porque eu assumi o departamento de missões agora, e tem sido uma experiência maravilhosa, e estou sendo instruído por grandes homens, né? Grandes referências. Me sinto muito honrado. Eu percebi, e ouve-se falar de um esvaziamento também da igreja, talvez por conta da pandemia. Então, alguns saíram da igreja, né? Por alguma razão. No ponto de vista do senhor, isso é uma falha que está dentro das igrejas na questão do discipulado, e se muda a estratégia para que a igreja possa resgatar novamente esses membros que, por alguma razão, se afastaram da igreja por motivo, né, ou da pandemia ou uma outra razão. E qual seria a estratégia ideal para trazer essas pessoas de volta? João, prazer. Deus te abençoe aí nessa sua nova jornada. Leva a igreja para a rua para evangelizar, que você vai faltar cadeira para você pode ter certeza disso. Eu acho que a internet, a pandemia fechou os templos. Então, as pessoas não podiam ir. Eu acho que algumas pessoas não voltam mais à igreja presencial. Isso é o que os grandes doutores do Fuller e de outros lugares do mundo aí estão dizendo sobre a igreja local. Quanto mais você evangelizar e discipular, você vai ter pessoas. Toda igreja que está evangelizando está ganhando pessoas. Por exemplo, uma igreja de Londrina, a Igreja Presbiteriana Central de Londrina, ela distribuiu 6.000 cartas. Os pastores acordaram 5 horas da manhã, 2 semanas, e às 6 da manhã eles estavam colando cartas nas portas de todas as empresas da cidade, 6, 7 mil empresas. Eles cadastraram, foram atrás, pegaram endereço, pegaram o nome, etc., tudo mais. Ficaram 2 ou 3 semanas indo todos os dias, às 5 da manhã, para pregar a carta bem na maçaneta da porta da empresa. Então, normalmente o dono que chega mais cedo, ele, ao chegar na empresa para abrir a porta,
tinha uma carta da igreja. Jesus te ama, Jesus quer falar com você, estamos vivendo um momento difícil, nós estamos aqui para te servir, como podemos te ajudar? Conte conosco, nós queremos orar por você, ligue para a gente, blá. Eles já estão com não sei quantos, algumas centenas de empresários ligando para a igreja pedindo oração. Então, tem esvaziamento, mas se você evangelizar, a sociedade está desesperada. Ela está desesperada por Jesus, não é pela igreja. Se você quiser pregar a igreja, a sociedade não quer igreja. Eu amo a igreja, sou da igreja, sou pastor e vivo na igreja. Mas eu sei disso, as pessoas querem Jesus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A internet, você vai no Instagram, 9 horas da manhã, você vai no YouTube, 9 horas da manhã de domingo. Você vai ter 20 cultos online acontecendo. Tudo a um clique no meu mouse. Qual culto que eu vou assistir? O culto que me atrair mais. A mesma Bíblia, a mesma música, não estou falando de gente que faz coisa errada, estou falando de gente que faz coisa certa. A igreja precisa ser atraente. Se a igreja não for atraente, ainda mais aí em Brasília, que tem o setor das igrejas, a pessoa dá 10 passos a mais, ele vai na outra igreja. Sim. Hoje, o membro escolhe qual igreja ele quer fazer parte. Acabou esse negócio de denominação. Ele quer Jesus, ele não está preocupado se ele é assembleiano ou se ele é presbiteriano. Ele quer Jesus, e aonde ele se relacionar melhor com Jesus, ele vai. Então, a igreja precisa saber disso, e ela precisa ser muito atraente no seu culto, senão as pessoas não ficam. Amém, pastor Jonathan. Parabéns aí pela palestra maravilhosa, né? De antemão, já agradeço. Deus abençoe, Senhor. Deus abençoe, Bispo Isaac. João, vai para a rua, leva a igreja para a rua, não vai caber gente na igreja. Há um ponto também, João, que eu acredito que é muito interessante, principalmente com relação a essas pessoas que estão, durante esse tempo de crise, às vezes ansiosos, desanimados, entristecidos, porque podem ter perdido um ente querido, ou pode ter alguma pessoa enferma na família. Existe uma possibilidade da gente usar as próprias ferramentas digitais para alcançar essas pessoas, fazendo chamada de vídeo, orando por aquelas pessoas, intercedendo por elas. É uma maneira que nós usamos aqui na nossa igreja. E sabe o que fizemos? Nós levantamos, entre toda a membresia, descobrimos que tinha 72 homens desempregados, 72 pais de família. Aí nós fizemos o seguinte, uma campanha de primícias e tal, aí foi usando estratégias para alcançar essas pessoas, para ajudá-las nesse tempo de crise. E fizemos chamadas virtuais, usando as ferramentas digitais para fazer a mentoria dos pastores das outras igrejas que estavam ali, precisando de visitas. O nosso bispo Silvino está por aí, e eu acredito que ele lembra desses detalhes, de que muitas vezes os pastores choravam, juntamente com suas esposas, de estarem recebendo uma mentoria, o cuidado, e muitos deles não sabiam como fazer, porque a igreja não podia abrir. E como é que eles iam trabalhar com esse povo? Eles precisavam de esperança. E aí, cada visita que fazíamos, a gente via que eles ficavam com o rostinho alegre, de que eles podiam trabalhar com 30%, de que podiam ver a sua lista de membros que tinham WhatsApp e contactar com essas pessoas, principalmente aqui em Brasília, que a maior parte, a maioria, tem acesso à internet. Então, poderiam ser alcançados através das mídias. E sabe que isso trouxe um resultado? Daí por diante, pastor Jonathan, a evangelização global, como ela acontece também através disso, nós pedimos para que eles fizessem grupos digitais, que cada discípulo maduro começasse a montar grupos digitais com quem? Com membros da família, com parentes, com amigos, que estão lá na sua rede do WhatsApp. Reúne esse pessoal, forma pequenos grupos digitais, começa a interceder por eles. Aí não se parou de falar mais nesse negócio. É grupo digital, é igreja digital, é reunião digital. E, graças a Deus, nós conseguimos alcançar 98% da membresia. Quando voltou, depois de 6 meses, a ceia, uma reunião que todo mundo sabe que cada igreja tem as suas normas, vocês sabem disso, mas como a gente está só falando de Jesus nesse tempo, bem, Jesus é o pão da vida. Na hora da ceia, a gente ministrava a ceia para um monte de bancos vazios. Olha aí o culto. Eu fiquei com vontade de pregar a foto de cada um dos membros ali. Aí a gente ministrava a ceia
Parecia que tinha uma multidão, aquele fervor, aquela alegria. Gente, nós estamos partindo o pão agora, e sei que cada pessoa na sua casa estava fazendo. O bispo Silvino, que estava na Paraíba, disse: 16 pessoas foram tocadas aqui pelo Espírito Santo, foram cheias do Espírito Santo, houve um mover de Deus, e era uma ceia. E aí, quando foi, o povo voltou. Houve uma flexibilidade de 50%. Aí estava a igreja lotada, eu disse: e agora? Como é que a gente vai fazer? E o distanciamento? E mesmo observando as normas, nós vimos o que Deus pode fazer. Sabe, os trabalhos digitais, pastor João Batista, é muito importante que a gente leve adiante nessa hora, porque é a única ferramenta que nós temos. Eu sempre digo, ainda bem que a tecnologia chegou muito antes da pandemia, porque nós podemos utilizá-la para um bem de alcançar essas pessoas e cuidar bem delas. Agradeço o bispo Isaac pelas palavras de ânimo, né? Como eu disse, ouvir homens experientes, né? Para mim nessa nova caminhada é extraordinário. E a mídia, como já foi dito, essa era digital que a gente está vivendo não tem restrição, porque pode alcançar e chegar em todos os lugares. Deus abençoe, bispo. Amém. Pastor Jonathan, nós estamos indo para o final. Vamos ver se tem mais pergunta por aqui, né? Alguém mais deseja participar? É só levantar a mão assim que a gente liga o microfone, ou então faz uma reação aí com a mãozinha. Bem, estamos indo para o final e nós louvamos a Deus por tudo isso que Deus tem feito. Esse é um bom momento para a gente discutir mais sobre o que está acontecendo. Se você não faz parte do movimento ainda, na Igreja de Deus, dia 29, será para todas as igrejas evangélicas. Na Igreja de Deus, escolheu o dia 22, mas no dia 29 você pode fazer sua caminhada, pode participar do movimento aqui no país. E no dia 22 nós temos uma carreata nacional. Todas as igrejas, às 15 horas, estarão mobilizando todo o seu povo para fazer, além de caminhadas, a carreata, carro de som, use todas as estratégias possíveis. Peça autorização às autoridades do seu município, para que vocês possam ter liberdade de fazer. Também não deixe o uso da máscara, né? Siga essas instruções, que é importante, para que vocês não enfrentem nenhuma dificuldade com relação a isso. Mas o dia global, no dia global escolhido pelo Dr. Ángel Maciel em toda a América Latina, será no dia 22. E dia 29, quem quiser participar do movimento com todas as outras denominações, está aberto. Eu estarei em uma cidade pequena que não estão sabendo do movimento. Eu convidei o pastor para estar aqui com a gente, participando, a esposa dele e ele. Eu vou estar lá no dia 22 e dia 29, mobilizando a igreja pessoalmente para fazer isso junto com eles. E eu quero ter a oportunidade de estar junto com eles lá. Saímos daqui, fomos plantar uma igreja a 1.800 quilômetros daqui de Brasília, e certamente essa igreja ela já ampliou, ela continua ganhando vidas, e nós temos um amor específico pelaquela igreja, porque vimos, no meio de tantas outras igrejas que nós plantamos ali, mais de 18 igrejas naquele lugar, nós vimos que as igrejas cresceram muito. E agora a gente quer que todas as denominações daquele município conheçam um pouco mais sobre o movimento global. É assim mesmo. Nós estamos na escola, pastor Jonathan. Nós estamos aprendendo, meu irmão. E, gente, só uma palavra final aí. Paulo fala: Cristo em vós, a esperança da glória. João, você que perguntou, e todos os outros, tem gente às nossas portas precisando desesperadamente do que nós temos. E nós temos o poder de Deus dentro de nós, e quando nós oramos por essas pessoas, elas são libertas, elas são transformadas, elas são salvas. O que o mundo precisa, nós temos. O que o mundo precisa, o Palácio do Planalto não tem. A Casa Branca não tem. Pequim não tem. Mas nós temos. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós temos o melhor, que é Jesus. Então, vamos falar dele. E a sociedade está pronta
para confessar Jesus. Então, vamos lá, porque nós vamos estar libertando muitas gentes em todos os lugares. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor Jonathan, por sua disponibilidade de estar aqui conosco. A gente sabe que durante esse mês global são muitas palestras, você tem feito lá contando experiências, fazendo parcerias com várias pessoas, trazendo um diálogo mais aberto através das mídias sociais, do Instagram, e nós temos compartilhado isso com a igreja. Se você não faz isso, segue aí as redes sociais do Gold Brasil, para que você possa ter um conhecimento um pouco mais sobre o movimento. Que Deus abençoe sua vida de maneira plena. Obrigado por você estar aqui. Eu quero convidar o meu pastor aí, o meu mentor, o bispo Silvino. Peço para ele que ligue um microfone para estar orando nesse final, encerrando essa palestra. Esse é um homem já de mais de 70 anos, quase 70 anos, desculpa, bispo Silvino, já estou aumentando a sua idade, hein? Eu quero também agradecer a todos os líderes aqui de missões, tem de diversas igrejas, pastores e pastoras que estão conosco nessa noite. Que a graça do Senhor seja sobre a vida de vocês. Nós teremos uma próxima palestra na segunda-feira, a partir das 19h30, onde nós teremos uma mensagem específica. Sim, estará falando sobre um outro tema muito interessante. Ele tem um trabalho muito bom lá no estado de Minas e certamente ele vem trazendo aí mais ferramentas para que a igreja possa desenvolver nesse contexto. Sim, pastor Silvino, eu queria que o senhor orasse nesse momento, suas considerações aí, meu querido pastor, e nós louvamos a Deus pela vida de todos que estão aqui. Que Deus abençoe. Pastor Silvino. Amém. Eu quero agradecer ao pastor Jonatas pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando, aprendendo com suas experiências. Conhecemos seu pai, uma bênção de Deus, os demais pastores. Louvamos a Deus pela vida do pastor Isaac, que tem feito um trabalho também na área de evangelização. Vamos orar para que Deus possa incendiar muitos corações, né, pastor Jonas? Como incendiou o coração de vocês, os nossos corações. Eu creio que Deus está fazendo um mover tremendo no meio do seu povo, né? Amém. São homens e senhores que são instrumentos usados por Deus para levar esta palavra. Então, eu quero orar nesse momento, que Deus possa estar cada vez mais levantando homens e mulheres, irá levantar, porque é o desejo do Senhor de alcançar as vidas e os corações das pessoas. Eu achei interessante quando o Senhor falou que o alvo é zero vida. Isso é que é o propósito de Deus. Deus abençoe. Quero orar com os senhores. Senhor Deus e Pai, quero neste momento apresentar as nossas vidas, as vidas do pastor Jonathan, que está à frente deste movimento, Senhor, que o Senhor venha se capacitá-lo cada vez mais, abençoando também a cada um dos pastores que estão, ó Deus, Pai, envolvidos nesse grande mover, nessa grande obra, Senhor, que é tua, Senhor, alcançando, Senhor, as pessoas, aonde está ali, ó Deus, uma vida, é um campo missionário, Senhor, que poderá ser alcançado através da tua palavra. Ó Deus, e esses instrumentos que não há barreiras, Senhor, para esses corações serem alcançados. Que o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa adentrar, através das palavras dos teus filhos, deste evangelho, a convencer esses corações para o louvor da tua glória. Até agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Amém. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Jonathan, mais uma vez. Deus obrigado abençoe a vocês. Sua vida. Estamos juntos aí nessa jornada, tá? Deus abençoe vocês, gente. Um abraço grande. E meia-noite estamos juntos aí para a oração. Deus abençoe. Não esqueçam de orar por nós aí na oração. Ore pelo movimento global de evangelização. Amém. 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 Um Obrigado. abraço a todos. Abraço, Deus abençoe. gente. Deus abençoe.